O presidente Júlio Casares concedeu entrevista hoje no Super CT da Barra Funda. E aqui a gente vai fazer alguns comentários das suas respostas. Mas antes, deixe o seu like e siga a Rádio Fute Mais aqui no YouTube, mas também no Instagram, no TikTok, no Twitter e no Facebook. Não é só, né? A vaga na Libertadores te dá um potencial diferente de receita. O orçamento é construído com cenários. Então você faz um cenário pessimista, um moderado e um otimista. Então nós temos ele modulado, a hora que sair o resultado, depende da premiação que nós vamos receber do Brasileirão. Nós, esse ano, infelizmente, nós chegamos na meta da Libertadores, que foi às quartas, no Paulista não chegamos, na Copa do Brasil também não chegamos, então vamos lutar para chegar na nossa meta orçamentária. Meta e objetivo é ser campeão, é buscar título, mas o orçamento, como uma previsão de gasto e de equilíbrio, você trabalha com cenários. Então o planejamento, ontem nós tivemos uma reunião importante, que ele está sendo feito. Sem Libertadores, com Libertadores, mas nós queremos entender que o nosso objetivo principal é claro, que é tentar buscar essa vaga da Libertadores. Por isso que os outros assuntos, projetos novos, parte política, eles estão totalmente sem nenhuma pressa, porque o foco tem que ser o futebol, o foco é o Brasileirão. Acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis, até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma ocorrência, intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade, aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que, o decorrer do tempo, mostrou a assertividade da contratação. Assim como o Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Bom, primeiro, todos que têm contrato, como o Lucas Oscar, contamos com ele, sim. Agora, é claro que o planejamento para o ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós temos, claro, um esboço já, e vamos desenvolver um fortalecimento para 26. O que, na verdade, a gente fica chateado quando vê notícias é o seguinte: nós não temos a janela aberta de negociação. Aí, outro dia, falando, o São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe. Eu não sei de onde saiu isso. O Luciano é jogador de São Paulo. Nós não temos propósito nenhum por ele. Nenhum por ninguém. Não tem janela aberta. Portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir como sempre foi. E planejar o futebol para 26. Com a observação do que acontece no Brasileiro até dezembro, até o final da rodada. Olha, primeiro nós temos que entender que o departamento médico recupera jogador lesionado, né? Muita gente às vezes critica o departamento médico, ele recupera o jogador que vem lesionado. Vocês estão voltando muitos aqui ao CT, nós reformamos toda a nosso Refis, que é o Refis Plus, os vestiários. Então, o que se tem de melhor de equipamento está aqui, de profissionais também. Eu acredito piamente que é algo que acontece em todos os clubes. Se você puxar hoje uma pesquisa das lesões que acontecem nos outros clubes, também é muito grande. No São Paulo aconteceram coisas, como você disse, atípicas, né? Você tem uma trombose no Luiz Gustavo, você tem o Lucas, que nunca tinha se machucou, o Oscar, que foi uma infelicidade, você tem 3 centroavantes com LCA.
ligamento cruzado anterior, sem contar outras corriqueiras que deixou o Arboleda fora, etc. Eu acredito que é um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e gramados diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade, depois joga no sintético de outra qualidade, você joga num gramado que a gente sabe que tem muitos gramados ruins, naturais, e o excesso de jogos, né? Então você tem que pensar em ter um elenco de 40 atletas no mínimo. É muito difícil. Então eu acredito que fica nessa conta. Agora, nós temos bons profissionais que recuperam, o departamento médico recupera jogador, põe para jogar novamente, mas temos que entender isso como uma questão até do Brasil, em termos de calendário e de características de péssimos gramados e péssimas estruturas, além de viagens, etc. O planejamento falhou, e falhou de uma forma que todo mundo já esperava. Todo mundo sabe que um clube brasileiro faz mais de 70 jogos por ano, que os gramados naturais ou sintéticos castigam sim fisicamente qualquer elenco. Mesmo assim, o São Paulo apostou em jogadores mais velhos. Atualmente, o elenco tricolor tem 21 atletas com mais de 28 anos, e 16 deles já passaram até dos 31. Isso significa que a chance de lesões e desgaste físico é enorme. E quando esses jogadores param, o time é que sente. Além disso, são justamente esses veteranos que recebem os maiores salários do clube, ou seja, oneram a folha de pagamento e ainda travam espaço para os garotos de Cotia. E aí vem outro ponto, o planejamento esportivo. Com tanta experiência no papel, o São Paulo imaginava ter um elenco equilibrado, mas na prática, o time ficou sem fôlego em vários momentos da temporada. E isso mostra que a montagem do grupo foi feita mais por nomes do que por estratégia. Agora, quanto à SAF, veja, a instituição São Paulo Futebol Clube, ela não pode ser movida por uma vontade única de um líder, de um presidente, de um diretor. Tem que haver um contexto. Por exemplo, a FIP, que tanto traz polêmica, é bem diferente de uma SAF, porque não dá vinculação patrimonial, você não vende absolutamente nada e já traz uma celeuma. A SAF é uma celeuma maior, porque você dá a chave para um dono que ele faz o que ele quiser. Nós temos exemplos de boas SAFs e algumas, a maioria ruins, aqui no Brasil, com questões jurídicas, questões de práticas esportivas discutíveis quando você tem multiclubes. Então é um processo. O que o São Paulo está fazendo na FIP, talvez tenha essa vantagem de que o São Paulo tem um investidor onde vai trazer muito recurso e vai fazer com que os futuros gestores possam um dia se decidir por uma SAF, talvez até de forma majoritária, não trazer uma SAF para dar ao investidor pela dívida. O fato de eu estar controlando e diminuindo a dívida, o fato de trazer superávit, é para preparar o São Paulo, que se ele for ter esse caminho, e esse caminho não é um caminho pessoal, personalista, ele tem que ser discutido, ele entre numa mesa de negociação como essa, adulto, de forma adulta, porque uma coisa é você entregar um clube por extrema necessidade, vocês sabem o que está acontecendo, o que já aconteceu. Outra coisa é você trazer um clube com um viés de equilíbrio e de baixa de dívida, onde a dívida compõe menor do que um faturamento anual, se eu pegar hoje a dívida do São Paulo. Então, são indicadores positivos. E que aí sim, os investidores olham com outra forma. Eu não tenho dúvida que se o São Paulo um dia resolver falar, vou virar SAF, vai ter 50 investidores no mínimo, com ótimas propostas. Né? Então, mas não é um momento, eu acho que agora é focar estritamente no Brasileirão para que a gente consiga fazer pontos e avançar para uma melhor classificação. Olha, o São Paulo, obrigado pela pergunta, São Paulo, nós assumimos com uma dívida, ela aumentou. Esse aumento da dívida foi exatamente para investir em competições. Se naquele momento que estava prevista uma venda do Pablo, do Nestor, e o Beraldo foi depois, conseguimos, mas o Pablo e o Nestor tiveram lesões gravíssimas, criou-se um buraco dentro da nossa situação financeira. E o São Paulo, nessa transição, depois dessas conquistas de reconexão com o torcedor, reconexão com a vitória, ganhando clássicos novamente, nós tínhamos que, pela necessidade, priorizar a recuperação financeira. Então, é basicamente isso. Quando você
vende um menino da base, você tem que vender para pagar as outras contas. Quando muita gente fala, a despesa do futebol aumentou porque você precisa competir. Em alguns itens do custo total, você tem lá renovação de contrato e tem luvas. Você tem aumento de salário depois de conquista. Tem uma série de itens que traz um aumento natural, orgânico da folha salarial, inclusive. Então, depois disso, nós temos que cumprir os números que nós aderimos ao FDIC, que é responsável, em cima do que o Gabriel Sá falou, responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade hoje, que é o quanto possível cobrir custos e equilibrar o São Paulo. E já estamos conseguindo. Esses números que eu coloquei agora, que eu soube ontem à noite, me deixou extremamente feliz. É um sinal, eu vejo tanta instituição que aumenta a dívida nossa, tem diminuído. Então esse ponto claro que eu gostaria que um jogador da base conseguisse ficar mais tempo. E vamos, oxalá, conseguir no momento adequado, onde tivermos menor pressão financeira. O São Paulo está em reconstrução e nós não temos dúvida que o São Paulo para 2030, onde não há adiantamento de receita, o São Paulo traz bons contratos, com bons reajustes, na mesa do futuro presidente, para que ele assuma o São Paulo, diferente do que eu assumi, sem contrato, na pandemia, etc. Foi uma longa história. O primeiro tempo do primeiro mandato, eu quase morri de Covid. O Crespo estava aqui, também ficou internado. Foi um momento difícil, não tinha jogo, ora tinha jogo, quando tinha jogo não tinha público, às vezes não tinha transmissão. Foi um momento muito difícil. E nós superamos ganhando títulos. E eu sempre falo, na pergunta do Silvestre, que ganhar títulos disputando com Palmeiras e Flamengo tem um símbolo. São os clubes com melhor condição financeira, porque fizeram uma lição de casa lá atrás, o que nós estamos tentando fazer agora. Chacon, eu não me lembro de ter falado em 2 semanas, até porque não existe prazo para aprovação. O projeto é bom, acredito, é estrategicamente bom. Ele está numa fase de ampla discussão interna. Isso demora, nós não temos prazo. Ele passou por unanimidade no Conselho de Administração, porque você tem que sinalizar para quem coloca dinheiro que o processo iniciou. Esse processo iniciou, nós não temos nem ainda uma averiguação de números. Nós estamos num momento de conscientização. Muitos de vocês que estão aqui já tiveram conversa na Galápagos. Eu até te convido, Chacon, para você ir lá, porque são tantos detalhes que eu não posso fazer uma coletiva apenas para explicar o projeto, porque levaria 40 minutos. Acredito, é estratégico, é importante, e cabe a cada conselheiro, a cada formulador de opinião entender o processo. Convido você aí na Galápagos, e eu tenho certeza que o São Paulo, amadurecido do jeito que está, vai caminhar para algo diferente, que não é uma vinculação patrimonial, não é venda de ativo, pelo contrário, é estratégico e vai trazer o São Paulo um passo importantíssimo para o futuro. Na verdade, eu tenho uma preocupação, como tenho 1 ano e 2 meses e meio de mandato, de deixar um grande legado. E no final dessa obra, nós vamos levantar o legado com os acertos e com os erros. Mas o que interessa é que o São Paulo é um clube que não estava conseguindo ganhar campeonatos nas últimas gestões, ganhou 3, chegou em 2 finais, ganhou na Copinha, ganhou no futebol feminino. Vitórias são importantes também para que você deixe um legado. Sem contar aquela obra de infraestrutura magnífica que vai atualizar o valor patrimonial do estádio do Morumbis. Obrigado pela pergunta. Eu conheço o Diego Fernandes do mercado, é um executivo, um empresário da área financeira, uma pessoa são paulina, mas nunca chegou nada a mim, nada, absolutamente nada. Então, eu estou apenas aguardando, mas não chegou nada. Eu conheço ele do mercado, não sei se ele tem essa aderência no mundo do futebol, do esporte. Agora, toda instituição daqui em diante tem que conviver, como é o projeto do FIP de Cotia, que é algo de investidor. Se um clube ficar parado, e não estou dizendo de SAF, mas um clube não olhar para uma parcela importante que faz parte do mercado como investidor, e no caso do FIP nós teremos o know-how, nós não seremos submissos a qualquer dono, ele é um outro projeto e talvez um modelo que para o futuro possa ser apreciado pelo São Paulo e por outros clubes. E Júlio falou também dos investimentos, FIP e FDIC. Cotia, que deveria ser o coração do clube, virou uma incógnita. O tal FIP de Cotia continua ainda muito mal explicado, assim como várias outras decisões da diretoria. Lembram da contratação do Galopo e do Daniel Alves? São exemplos de gestões confusas e investimentos duvidosos. O que se espera, no mínimo, é que a nova estrutura profissional de Cotia
ajude a valorizar as promessas e que o São Paulo pare de vender jogadores a preço de banana. Agora, o clube até divulgou números positivos, né? Um superávit de 20 milhões e redução de 50 milhões na dívida. Mas a dívida total ainda beira a R$1 bilhão, podendo até ultrapassar esse número. E é difícil chamar isso de equilíbrio financeiro. Para mim, todos são torcedores. A minha relação é de respeito, de reconhecimento, tanto do torcedor comum, do torcedor organizado, do sócio-torcedor, todos eles vestem a nossa camisa, querem a mesma coisa, querem a vitória. Uns viajam quilômetros e quilômetros, no frio ou no calor, fora do Brasil. Então eu tenho muito respeito e acho que esse processo de protesto é normal dentro do futebol brasileiro. Eu acabei de dizer, eu vi há pouco tempo um time que está aí muito bem colocado, teve um protesto da torcida cantando contra a presidente, contra um técnico. É natural, porque o torcedor é assim no Brasil, cada vez mais. Nós temos que ter tranquilidade, aceitar democraticamente e sempre saber que tem que ser protesto assim, pacificamente, civilizadamente. E eu vejo todo torcedor, seja organizado ou não, com muito respeito. E quando a diretoria fala em reconectar o torcedor, me soa um pouco como piada. Nos últimos anos, foram apenas 3 títulos, Copa do Brasil, Paulista e Supercopa. Mas isso não mascara a falta de transparência e erros da gestão. Os grupos políticos dentro do São Paulo vivem em divergência. Há conflito, desconfiança e muita vaidade. E, sinceramente, quem investiria dinheiro em um clube com esse ambiente? Você que está nos assistindo, deixaria o seu dinheiro na mão da atual gestão? Difícil de acreditar. Quando o Júlio falou da torcida, ele pode falar assim, o São Paulo pode ser muitas coisas, né? Mas democrático e transparente definitivamente não é. As manifestações recentes mostram isso. A diretoria se incomoda com qualquer crítica e o torcedor comum, uniformizado ou influenciador está cansado. Cansado das promessas não cumpridas, cansado da falta de profissionalismo. O programa de sócio-torcedor, por exemplo, é fraco. Os preços dos ingressos, muitas vezes, abusivos. Claro que em alguns jogos o reajuste é algo normal, de mercado, mas falta bom senso no restante da temporada. O Campeonato Paulista, ao meu ver, tem que ter um preço, mas o Brasileirão outro e a Libertadores outro. Mas, por exemplo, jogar na Vila Belmiro, em Brasília, ou fora do estádio do Morumbi, não ajuda em nada. Isso afasta ainda mais o pobre torcedor. Mesmo assim, a paixão continua. A conexão do torcedor com o São Paulo vai além dos resultados. É amor puro de quem viu grandes conquistas, assim como eu, e craques históricos. E também de quem nunca viu, mas acredita e apoia incondicionalmente. Essas novas gerações são ainda mais fanáticas, porque cresceram sem glórias, mas com um amor verdadeiro pelo clube. E é esse amor que sustenta o São Paulo, mesmo quando a gestão insiste em afastá-lo do estádio. No fim das contas, o São Paulo precisa sim de um choque de realidade. Menos discurso, mais transparência. Menos vaidade, mais planejamento. E acima de tudo, respeito por quem nunca deixou de acreditar. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer um resultado. Então nós lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou as suas medidas, acho que conseguimos um bem aí, foi o São Paulo mesmo, eu não falo eu, é o São Paulo, quebrar um tal de protocolo da FIFA, porque nós queríamos ouvir o áudio, sim, os áudios, né? Vieram, depois faltou um. Acredito que o São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF. E, para terminar a sua pergunta, eu acredito que a saída é a profissionalização do árbitro e a renovação do quadro de árbitro. Veja, você tem ranking para tudo. Tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, vocês que acompanham, o técnico atende o jogador na zona mista. O técnico atende hoje todo mundo. Por que o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final? Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama. Porque senão fica fácil.
Eu erro, peço desculpa, a federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista aquele pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão, não é? Então esse tipo de coisa a gente lamenta, mas nós temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida e firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos. Bom, outra pergunta muito importante, porque às vezes eu vejo muita gente falar tal time falta bastidor, todos sofrem com a arbitragem, né? Então todos sofrem com o bastidor. E que seria o bastidor? O bastidor é algo secreto, sigiloso, é bastidor, por isso que é bastidor. Naquele momento que nós vimos essa péssima atuação, e não só do árbitro, mas também da equipe do VAR, nós nos dividimos, os diretores foram atender a imprensa, e eu fiquei até meia-noite conversando com o presidente da CBF, o Samir, que aliás, quero fazer aqui um elogio público, porque atendeu todos os momentos, tem uma visão do que é necessário fazer, e também com o Rodrigo Sintra. Eu conversei com eles até meia-noite, várias vezes. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer, e a melhor forma de não acontecer não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que nesse caso, em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Por fim, o presidente também falou da arbitragem. E é justo cobrar transparência quando não se fala de lances que podem alterar o resultado de um jogo. Mas o discurso de Casares evidenciou algo além, uma tentativa de isolar árbitros, afastando-os dos jogos do São Paulo. Mas precisa ir além dessa narrativa parcial. Não foram só esses árbitros no jogo contra o Palmeiras os responsáveis maiores por erros que acabaram prejudicando o São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Já vimos atuações questionáveis de muitos outros árbitros, lances claros ignorados, critérios inconsistentes e a omissão do VAR em ocasiões decisivas. O problema não é individual, mas é do sistema. Quando um presidente de clube apela à pressão institucional para afastar árbitros de seus elencos de jogos, corre-se um risco de politização, dentro de campo e fora de campo. Se há erros graves, e parece que existem muitos, que a CBF e a comissão de arbitragem os assumam.